Hoje eu quero liberar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra é para você que está vivendo um momento de dificuldade, um momento difícil. Talvez você esteja vendo, enxergando esse momento como um momento de vale, como um momento de extrema dificuldade. Mas eu quero que você entenda algo. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que esse problema, essa situação, a partir de hoje, vai ter um rumo diferente. A partir de hoje, uma história nova se inicia na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Deus, Ele não perdeu o controle da sua história. Talvez pessoas agiram sem entender, talvez pessoas com situações que vieram acontecer sem aviso, aconteceram na sua vida para poder tirar você do foco. Talvez tenha acontecido situações na sua vida para poder você reclamar, para você murmurar, para você esquecer do seu propósito. Mas Deus, Ele nunca foi pego de surpresa. Sempre Ele esteve no controle de tudo e todas as coisas. Até naquele momento que teve no mundo a pandemia, Deus, Ele já sabia de tudo aquilo que estava acontecendo há muito tempo atrás. Desde o princípio Ele já sabia de tudo o que acontece no mundo de hoje. É igual a música que nós cantamos agora há pouco. Desde o ventre Ele conhece a minha e a sua vida. Desde o ventre da nossa mãe Ele já conhece a minha e a sua vida. Por isso eu sempre falo, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele é o dono de tudo. Aquilo que para você parece atraso, Deus chama isso de processo. Aquilo que parece silêncio, Deus chama de trabalho invisível. Amém? Em Salmos 23, continuando ali com a palavra do Senhor, no versículo 1 já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, Ele guia, Ele protege, Ele cuida, Ele corrige e Ele não te abandona. Deus, Ele é poderoso. Teve pessoas que entraram aqui nessa noite achando que estava tudo acabado. Teve pessoas que entraram aqui nessa noite e ela falou: se Deus não falar comigo nessa noite, eu não volto mais na igreja. Até o final da ministração Ele me confirma quem é essa pessoa aqui. O texto continua em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Perceba algo importante aqui. O texto não diz se eu entrar no vale. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale. Ele não está dizendo se eu entrar no vale. Ainda que você passe por uma dificuldade. O vale, ele não é uma exceção na caminhada cristã. O vale, ele faz parte do caminho. O vale, ele é necessário acontecer em nossas vidas para que você aprenda com ele, para que você desenvolva com ele. E não foi assim, não foi diferente na vida dos nossos antepassados. Se você olhar praticamente todas as histórias de pessoas da Bíblia, todas elas enfrentaram adversidades. O próprio Jesus enfrentou o deserto. E aí você para olhar o que é o meu e o seu problema diante de tudo que já aconteceu com os nossos antepassados. Tem pessoas que reclamam com muito pouco. Tem pessoas que murmuram por bobagem. E percebam que as pessoas que murmuraram no deserto, elas permaneceram durante anos no deserto, simplesmente
por conta de não confiar no mesmo Deus que tiraram elas do Egito. Esquece o que ficou para trás, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Esquece com o que ficou para trás. O que ficou para trás não te pertence mais. Está preocupado com o que está acontecendo na cidade onde você morava? Você quer voltar para lá? O propósito e a promessa de Deus é te levar para a terra que mana leite e mel. Quando eu saí da minha cidade, do interior lá da Bahia, eu saí com um propósito. Eu falei, Deus, eu não vou para esse lugar para perecer. Eu vou para esse lugar para prosperar nos teus caminhos. Eu vou para esse lugar porque eu creio que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. E voltando um pouco mais atrás, porque eu cheguei aqui em 2019, olha como Deus faz na vida da gente, olha como Ele cuida de tudo, de todos os detalhes. Para quem não sabe, e não se escandalizem com isso, eu sou praticamente aposentado. Cuidado com o que você está rindo. Mas é verdade. Eu sofri um acidente em 2015. Andando assim, parece que eu não tenho nada. Eu consigo caminhar normal, não sinto dor, graças a Deus. Ficou uma marca apenas. Hoje eu tenho dificuldade para me ajoelhar. Mas eu glorifico a Deus por isso. Porque independente se eu consigo me ajoelhar ou não, eu consigo adorar Ele, eu consigo falar com Ele, eu consigo profetizar, eu consigo liberar a palavra de cura na vida do meu irmão, eu consigo orar do mesmo jeito, da mesma forma. E só para você entender onde eu quero chegar, eu sofri esse acidente em 2015, véspera do Dia das Mães. A minha mãe está aqui, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida do meu pai também. E tudo que eu estou vivendo hoje é um sonho que eu escrevi em projeto de vida, eu visualizei e eu acreditei que Deus era fiel para cumprir. Porque se Ele me tirou daquele lugar é porque eu tenho absoluta certeza que Ele tem um propósito na minha vida para onde Ele me trouxe. E parte disso está se cumprindo hoje. Porque na maioria das vezes teve pessoas que receberam palavras de profecias lá atrás e fica se perguntando, Deus, por que o Senhor usou aquela pessoa para me falar isso e até hoje não aconteceu nada? Eu e você não sabemos de nada, meu irmão. Ele está no controle de tudo. Ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele sabe o momento certo, o momento que você vai estar preparado para Ele te abençoar. A Bíblia diz lá atrás, em Gênesis, quando José passou pelo processo, e eu vou falar um pouco disso lá na frente, mas só para adiantar um pouco aqui, José passou por um processo durante 13 anos, e a Bíblia diz que em um dia, Deus mudou toda a história dele. A Bíblia diz que ele se preparou, se barbeou e foi se apresentar diante do rei. Naquela mesma noite, Deus o abençoou, e todos conhecem o final da história, ele se tornou governador do Egito. E eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito com cada um de nós. Eu tenho certeza que até aquilo que você pensou que está dando errado é para dar certo. Porque Ele sabe do futuro. Ele sabe do que vai acontecer daqui a uma hora. Nós não sabemos. Falando de saber do que vai acontecer, do futuro. Na semana retrasada, eu parei para comprar um presente, passei o cartão, a máquina apitou normal, mas não imprimiu. Na minha cabeça foi pago e não saiu o comprovante, mas eu não, como vibra no celular, eu não me importo geralmente com esses comprovantes. Só que naquele dia eu estava tão com pressa que eu não me atentei se chegou a mensagem do comprovante no celular. E olha como Deus Ele faz tudo perfeito. Simplesmente estava tendo uma promoção também naquele dia, e a vendedora pediu que eu preenchesse um cupom, e lá ficou meu número. No outro dia eu recebi a cobrança. Fala, meu amigo, tudo certo? Vi que você pagou o cartão aqui ontem, mas não, acho que a máquina recusou ou estornou. Falei, tudo bem, eu vou verificar no aplicativo aqui. Eu moro aqui perto, fica tranquilo.
E o cara não era tão conhecido, mas eu já tinha visto ele antes e ele não se preocupou tanto. E eu falei, já passo por aí, já faço pagamento. Deixei as minhas crianças na casa de um casal de amigo nossos, a Kathleen e o Renato, e fui até a loja para fazer o pagamento. Fiz o pagamento, quando eu estava saindo da loja, o carro parado, estourou as 2 mangueiras de freio. As 2 mangueiras de freio. E eu estava indo sentido Itajaí, eu ia pegar a BR-101. Deus, Ele sabe de tudo. Ele cuida de cada detalhe. Teve livramentos que você passou aqui hoje que você nem viu. Teve situações que você poderia ter enfrentado hoje que Deus te livrou antes mesmo de você tomar esse conhecimento. E eu tenho certeza que naquele dia não foi diferente. Imagina, eu não vou mentir para os irmãos. Geralmente eu ando a 120, 130, às vezes 140, dependendo do estado, da BR. Às vezes a gente quer acelerar um pouco mais. E a gente sabe do perigo que é essa 101 aqui, por exemplo. Existe trânsito parado, às vezes você está indo ali rápido, de repente está parado lá na frente, um caminhão pode ter tombado, algo do tipo. E imagina se eu procurasse freio em movimento e não achasse. Poderia ter acontecido algo pior. Mas Deus, Ele cuidou enquanto eu estava parado. Ele simplesmente permitiu que aquela mangueira estourasse enquanto eu estava parado. E até nisso eu glorifico o nome de Jesus. Porque se fosse nos tempos atrás, eu já ia reclamar. Logo agora? Por que esse pneu furou agora? Por que esse carro veio quebrar agora? Tem alguém que quebrou o carro essa semana aí? Agradece a Ele. Agradece a Ele. Eu tenho certeza absoluta que da próxima vez que você encontrar um pneu furado, você não vai enxergar da mesma forma mais. E quando eu vim aqui para Santa Catarina, eu estava passando por um momento desafiador. Eu não costumo falar essa palavra difícil. Eu sempre vou falar que é um desafio, porque o desafio a gente enfrenta, a gente vence. E eu creio que Jesus, Ele já venceu todas as coisas por nós. E quando a gente tem essa crença que todas as coisas cooperam para o bem, eu não quero nem saber o que é que vai acontecer, meu irmão. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Eu tenho absoluta certeza disso. E aquele acidente que aconteceu em 2015 gerou um efeito em 2020, 5 anos depois. Pandemia. Cheguei aqui, nós abrimos uma loja no Camelódromo aqui de Balneário Camboriú. Só veio eu e a Luane, minha esposa. Com 7 dias fechou a loja por conta da pandemia. E o que sustentou praticamente a minha casa? O benefício do acidente que aconteceu em 2015. Ele já sabia de tudo. Ele cuidou de cada detalhe. Em momento nenhum eu precisei pedir algo para alguém. Em momento nenhum eu precisei bater na porta de alguém para pedir. Não que isso seja soberba. Se precisar, não tenha vergonha. Mas graças a Deus Ele cuidou de todos os detalhes. Não fiquei devendo comida para ninguém. Não fiquei devendo aluguel enquanto estava lá naquele momento desafiador. Porque Deus, Ele cuidou de tudo, de todos os detalhes. E Ele é fiel. Ele cuida de cada detalhe da sua vida, em nome de Jesus. Então todos os problemas que talvez na sua mente hoje sejam um problema, vai te levar para o propósito de Deus na sua vida. Amém? E uma outra coisa, quando a Bíblia fala de vale, o vale ele não é um lugar de morte, é um lugar de travessia. Significa que isso é passageiro. Você não vai permanecer no vale. Esse vale, esse desafio, ele é passageiro. A gente precisa ter essa crença em nossa mente. Você precisa acreditar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Todo vale, ele tem um fim. Todo vale é simplesmente uma travessia. Vai chegar o fim. E tem vale de pessoas que está acontecendo o fim hoje, nessa noite. Em nome de Jesus. E quando a Bíblia fala vale da sombra da morte, não se preocupa não. A sombra, ela pode até assustar. Quem aqui já, até enquanto criança, viu algum tipo de algo sobrenatural? Eu vi um vulto, eu vi algo aqui que não me senti bem.
Não sei se alguém já passou por uma experiência como essa, mas é realmente algo assustador, né? Imagino eu que deva ser algo assustador. Eu nunca tive essa experiência, graças a Deus. Mas eu já vi pessoas manifestarem, eu já vi coisas acontecerem assim, mas eu nunca vi um vulto ou algo sobrenatural assim, maligno. Graças a Deus. E tem pessoas que vê porque tem o dom de ver, né? Só que a Bíblia diz que essa sombra, ela não mata. Ela pode até te assustar, mas ela não vai te matar. O vale da sombra da morte, ele não veio para te matar, ele veio somente para te moldar, para te levar para o propósito que Deus quer cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E sabe o que é mais forte? Deus, ele não tira Davi para honrar. Meu Deus. Deus, ele prepara a mesa no meio do vale, na presença dos inimigos dele, para honrar a vida dele. Independente do processo que você está enfrentando, Deus, ele te honra todos os dias. Ele cuida de cada detalhe. Se você está vivo, ainda tem esperança, meu irmão. Não se preocupa. Apenas creia que esse processo é simplesmente para te levar para o propósito que Deus quer cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Todos estão me entendendo? Glória a Deus. Em Romanos 8, 28. Coloca ali Romanos 8, 28. Só para confirmar e não ficar somente nas minhas palavras. Você pode ler comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas. O erro cooperou para o seu bem. A dor cooperou para o seu bem. A traição cooperou para o seu bem. Acredite você ou não. Aleluia. O atraso cooperou para o seu bem. O processo, ele continua cooperando para o seu bem. Amém? Deus, ele não desperdiça nada. Nem lágrima, nem dor, nem espera. Aquilo que você achou que ia te destruir, Deus está usando para te amadurecer. Amém? O processo, ele não é um castigo de Deus. O processo, ele é uma preparação para você viver o propósito. Ninguém vira médico do nada. Ninguém se torna um profissional em uma determinada área do nada. Existe um processo de aprendizado. Amém? O cara não vai chegar lá simplesmente pegar uma colher de pedreiro e vai levantar uma parede. Se ele for de imediato fazer aquilo, vai ficar igual a Rua Torta lá do Rio Grande do Sul, do Gramado, né? Não tem como. Não tem como você fazer algo sem antes você aprender a fazer aquilo. Deus sempre vai te preparar para te levar a lugares que você nunca imaginou. Porque a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e de tudo aquilo que nós pensamos. Amém? Voltando a falar do José do Egito, quando eu falo sobre essa passagem, eu gosto muito, inclusive o nome do meu filho é José, porque eu gosto muito da história do José. Quando eu penso em reclamar de algo, eu me lembro dessa passagem, cara. Quando eu penso em murmurar, quando eu penso que tem algo difícil ou desafiador para a minha vida, eu me lembro da história desse cara. Porque imagina o processo que esse cara enfrentou. José, ele teve um sonho, mas antes do palácio veio o processo. A primeira fase do processo, o poço. Mas Deus, ele é tão bom. Quando a gente fala de poço, o que é que vem na nossa cabeça?
água. Glória a Deus, está ligada. Poço, nós nos lembramos logo de água. O poço que o José caiu, estava como? Ele cuidou até desse detalhe. Porque se dentro daquele poço estivesse cheio de água, talvez ele não estaria vivo. E Deus, Ele é fiel. Se Ele quer cumprir um propósito na sua vida, independente do que vai acontecer no meio do caminho, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. A palavra dEle não volta vazia. Tudo aquilo que Ele te prometeu, com certeza, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. Essa primeira fase do poço está lá em Gênesis 37, mostra que José sendo jogado no poço pelos próprios irmãos. Talvez você pense que a decepção ela vem de pessoas de longe, mas aí não seria decepção, seria talvez um desacerto. Mas a decepção ela vem muitas das vezes das pessoas que estão do nosso lado. Hoje eu ouvi uma palavra que eu comecei a refletir com aquilo e é verdade. Até coincidiu, eu estou assistindo a Terra Prometida. E nem todo mundo, escute isso, nem todo mundo que está em Israel pertence a Israel. Nem todo mundo que está do seu lado, ou aparentemente são os seus amigos, elas proferem a mesma fé que você, elas têm a mesma visão que você, elas têm o mesmo foco que você. Nem todo mundo vai ter o mesmo propósito que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Então fique atento com o que você fala, onde você fala e com quem você fala. Só tem um detalhe, a bênção ela pode até, na sua visão, demorar um pouco de chegar quando você fala para a pessoa errada, mas até isso também vai cooperar para o seu bem, porque Deus sabe de tudo, todas as coisas, e Ele sabe que se você falou para quem não deveria, é para que você aprenda a fechar sua boca. Então tudo e todas as coisas vai cooperar para o seu bem, amém? Eu creio que até nisso Deus já falou com alguém aqui. O mesmo poço que José estava, Deus já estava trabalhando na vida dele. E na segunda fase veio a escravidão. José ele foi vendido, vai para a casa do Potifar. A Bíblia diz em Gênesis 39, 2. Coloca ali 39, 2. Gênesis 39, 2. O Senhor era com José. Quem que era com José? Que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Perceba que aqui, volta ali. Nesse mesmo versículo está escrito Senhor duas vezes, mas há uma diferença. Na primeira parte está escrito Senhor dos Exércitos. Perceba que está ali de uma forma totalmente destacada, para que você entenda que Senhor está falando do nosso Deus. E o Senhor da vida do José era o próprio Deus. E ele estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Agora você vai ler de uma forma diferente. Você vai falar o seu nome. Amém? Repita comigo. O Senhor é com Erickson. Isso aí. Que veio a ser próspero, amém? E estava, ou melhor, e está na casa do Senhor, que trazendo para o mundo de hoje, o Senhor egípcio aqui talvez seja, às vezes, um desafio que você está enfrentando, às vezes seja no seu próprio trabalho, às vezes seja algo realmente espiritual. Então, Deus, Ele é com você em todo o tempo. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. O tempo todo, desde o poço, desde quando José foi vendido como escravo, o Senhor era com ele. Por isso eu sempre falo, Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Ele sabe
Ele sabe o momento certo para te abençoar. Mas tem algo que você precisa entender. Você precisa estar preparado. Mais para frente você vai entender. Mesmo como escravo, Deus estava com ele. Na terceira fase, veio a prisão. José é acusado injustamente, vai para a prisão. Imagina você ser acusado injustamente. Imagina você ser colocado numa situação de algo que você nem cometeu. E sabe, irmãos, tem pessoas do nosso lado que levantam calúnias sem nem saber de fato o que é que está acontecendo e acaba tentando destruir o propósito que Deus tem na sua vida. O ambiente, ele pode mudar a sua história. A sua mentalidade, as pessoas com quem você convive, pode dizer o destino que você vai trilhar. Pode dizer o destino em que você quer chegar. Você precisa andar com pessoas que têm o mesmo propósito. Propósito alinhado com o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Está lá em Gênesis 39, 21. O que eu acabei de falar aqui, o ambiente, ele muda, mas a presença de Deus, ela não muda. A presença de Deus, o propósito que Ele tem para a sua vida, ele continua igual. Independente da circunstância, independente do problema que você enfrenta, da adversidade que você enfrenta, Deus não mudou a percepção que Ele tem para com a sua vida. Ele não mudou o destino que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele precisa cumprir na sua vida. Só se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Porque eu creio que quando você se prepara, Ele começa a agir. Deus, Ele é como se fosse a nossa sombra. Se eu estou parado aqui, a sombra está do meu lado. Amém? Se eu ficar parado, ela vai andar? Se eu andar, aqui é o próprio Deus. Enquanto eu ando, enquanto eu enfrento as minhas adversidades, Ele está comigo o tempo todo. Enquanto você para olhar para o problema, para olhar para a adversidade, não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque uma das coisas que desagrada o nosso Deus é você perder a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, meu amigo, pode juntar o que for, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão, de uma mostarda, ainda que pareça que sua fé seja pequena, se você tiver fé, você pode em Cristo todas as coisas. Porque é Ele que te fortalece, é Ele que te guia. O Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. E quem guia vai na frente. Quem guia é quem toma a direção e te puxa e te leva para o lugar do propósito. Porque por mais que você esteja enfrentando uma situação que parece ser algo desafiador, que parece ser um gigante, Deus, Ele está contigo. Só continua, só marcha. Assim como Ele disse para Moisés, quando foi abrir o mar vermelho: diga ao meu povo que marche. Continua caminhando. Continua caminhando na fé. Continua caminhando no propósito que Deus liberou sobre a sua vida. Se você tem um sonho, perceba que José, ele começou toda a sua história com um sonho. Por mais que as dificuldades no meio do caminho tentaram parar ele, mas ele tinha um sonho. Deus colocou um sonho na vida dele. Deus mostrou para ele algo. E ele simplesmente acreditou. Se Deus talvez mostrasse o processo para você, você não ia chegar no propósito. Se Deus mostrar o processo, com certeza você não vai chegar no lugar do propósito. Porque você está pensando que as pessoas murmuraram só lá no tempo do deserto? Só lá no tempo do Egito? As pessoas continuam reclamando até hoje.
As pessoas esqueceram que Deus ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E sendo mais ousado, eu quero dizer algo. Onde o Senhor Jesus passa, milagres e prodígios têm que acontecer. Não tenha medo de impor a mão sobre a cabeça dos enfermos e declarar cura sobre a vida dele. Não tenha medo, tudo isso que está acontecendo aqui, na nossa igreja, através da vida do pastor Joel, através da vida dos obreiros, pessoas que estão ministrando a palavra, testemunhos acontecendo, isso se chama confiar no Senhor, acreditar que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. E o Senhor Jesus falou que nós iríamos fazer milagres, obras maiores. Você tem noção do que é fazer obras maiores do que o próprio Jesus fez? O que é que falta para a gente fazer isso? Fé. Só falta fé. Se você crê que Ele é o Senhor da sua vida, se você crê que Ele declarou, Ele mesmo falou que nós iríamos fazer obras maiores, o que é que está faltando para isso acontecer? Em nosso meio, no meio do nosso povo, na nossa igreja, só está faltando fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu me peguei num desafio quando a gente foi na missão do Piauí, e aquela foi minha primeira experiência, e eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário aqui nessa noite, porque o mesmo que fez lá pode fazer aqui. Quando eu estava ministrando em uma comunidade, estava eu e alguns outros irmãos que foram também nessa missão, um homem me chamou e pediu que eu orasse no pai dele que estava enfermo, um senhor de 86 anos, numa cadeira de roda. E naquela mesma hora, eu confesso para vocês que humanamente falando, eu falei, meu Deus, eu vou orar pela vida dele aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue guardando ele, que o Senhor... Eu ia fazer uma oração, não que a oração não surte, aquela oração não surtiria efeito, mas eu ia fazer uma oração da minha carne ali naquele momento. Mas o Espírito Santo me falou naquele momento, fala para ele levantar dessa cadeira de roda. Ora por ele, fala para ele levantar dessa cadeira de roda. Eu falei, meu Deus, na nossa cabeça como seres humanos, a gente imagina, se esse cara não levantar, que vergonha eu vou passar aqui. Só que se você pensar dessa forma, já era. Ou você faz o que Deus manda, ou simplesmente realmente você vai passar uma vergonha. E vai envergonhar não só você, vai envergonhar o nome dele, porque a palavra dele nos garante que a gente ia fazer obras maiores. E naquele mesmo momento, Deus me tomou com ousadia. Eu impus as mãos sobre a cabeça daquele homem e falei, levante e ande em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, aquele homem levantou e ele caminha até hoje. Um senhor de 86 anos. Meu Deus. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. E eu falo isso aqui para a glória dele, porque eu creio que não tem nada a ver comigo, foi ele que fez. Só que aquilo me gerou uma ousadia. E glória a Deus por isso. Fazem 2 dias mais ou menos que meu filho, alguns irmãos acompanharam aqui, estava com a garganta inflamada e não parava a febre. Não parava a febre. Levei no hospital, aplicaram uma bezetacil no menino, e aquele momento ali me deu uma angústia. Eu falei, eu não aceito isso. Eu fiquei, a Luane me conhece, ela sempre pede para, até quando eles vão tomar vacina, para eu acompanhar, porque eu não tenho problema em ver essas coisas, é bem tranquilo. Só que naquele dia me deu uma angústia, porque eu falei, eu não aceito enfermidade na minha casa, eu não aceito enfermidade na vida dos meus, porque eu creio que é o Senhor que cuida, e a Bíblia nos garante que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E quando eu vi aquele grito do José, eu fiquei pirado comigo mesmo. Voltei para casa e comecei a orar, e comecei a declarar, e comecei a profetizar. Eu falei, se há algo aqui dentro desse ambiente, se há algo que não provém do Senhor, acabou para você. Em nome de Jesus, bata em retirada agora. Em nome de Jesus.
E naquela noite eu pude dormir mais tranquilo. Naquela noite não, já era manhã, era 4 horas da manhã. Porque às vezes precisa acontecer algo na nossa vida ou próximo de alguém próximo para dar um start. Acorda. O mesmo Deus que curou pessoas lá atrás, Ele pode fazer isso hoje ainda. O mesmo Deus que liberta, que restaura, Ele continua o mesmo hoje, Ele é imutável. E graças a Deus hoje o José já está bem melhor, né, porque eu creio que ele já está curado. Eu continuo declarando, ele já está curado. E eu tenho certeza que Jesus operou naquele mesmo dia. Amém? Então creia, independente da circunstância, você em Cristo Jesus tem poder e autoridade para curar os enfermos, para restaurar, para libertar os cativos, em nome de Jesus, amém? A quarta fase do José no palácio, de repente, em um único dia, José sai da prisão direto para o governo. Hoje, nessa noite, é o dia que finaliza o processo. Nessa noite, eu quero declarar que processos estão sendo paralisados agora, porque eu creio que nessa noite, pessoas sairão do processo e irão para o governo. Porque eu creio que o mesmo Deus que fez na vida do José, Ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? E no final, apesar do processo ter sido longo, mas a promoção, ela foi rápida. A sua vitória, ela vai chegar quando você menos esperar. Sabe esse sinal aqui, ó? Estalar de dedos, o piscar de olhos. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e tudo aquilo que pensamos. Quando você for pedir algo para o Senhor, meu irmão, não tenha vergonha, peça além daquilo que você imagina, porque dá o mesmo trabalho de você pedir coisas pequenas. O nosso Deus é grande, e coisas grandes Ele tem para mim e para a sua vida. 2026 é o ano que Deus, se eu fosse você eu levantava a mão, porque eu creio que 2026 é o ano que o processo finaliza, e eu creio que 2026 é o ano que você vai governar, é o ano que Deus vai te colocar no lugar de honra, é o ano que Deus vai te honrar, e você vai ser conhecido, não pelas suas obras, mas pelo que o Senhor fez na sua vida, porque eu creio que tudo é para a honra e glória do teu santo nome, amém? Nós já estamos finalizando, se você quiser já se coloque de pé, fique à vontade, você está na casa do papai, amém? E no final, José declara em Gênesis 50:20, vós, na verdade, intestastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia. O mesmo Deus do Salmo 23, o mesmo Deus de Romanos 8 e da história do José, é o mesmo Deus que governa a sua vida hoje. O vale, ele não te define, o processo não te cancela, a promessa, ela não morreu. Aleluia. Salmos 23, é um salmo bastante conhecido. Talvez muitas pessoas utilizam isso até como um amuleto da sorte. Colocam a Bíblia aberta lá em cima de uma bancada. Coloca a Bíblia aberta até debaixo do travesseiro, aberta em Salmos 23 ou até em Salmos 91. Só que isso não é um amuleto da sorte. É a palavra do Deus vivo. E ele já começa chamando Deus da forma que Ele merece. Como Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? A palavra de Deus diz em Salmos 23:1 que
Se o Senhor, Ele é o nosso pastor, isso significa que é Ele quem nos guia, é Ele quem nos apacenta, é Ele quem provê todas as coisas, é Ele quem nos dá direção durante a nossa caminhada, durante o nosso dia. E quando diz nada nos faltará, está falando de tudo. Porque tem muitas pessoas, pastor Joel, pastor Divino, que pensam que o nada só está falando de bênção. Mas as adversidades também vêm. Nada nos faltará, está incluso isso aí também. Você sabia? E eu glorifico a Deus por tudo. Porque a Bíblia também nos garante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então eu creio que até as adversidades, elas cooperam para o meu e para o seu bem. Amém? Pai, diante da Tua palavra, eu te peço, Senhor, usa-me conforme o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Fala, meu Pai, com a Tua igreja, Senhor, através da Tua palavra, através do testemunho, através daquilo que o Senhor quiser falar aos nossos corações nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com o Teu Espírito Santo abrindo o nosso coração, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está um humilde servo do Senhor, Pai. Sem a Tua presença eu não sou nada, sem a Tua presença eu não posso fazer nada. Mas com a Tua presença, Pai, isso aqui se torna um ambiente profético, isso aqui se torna um ambiente de cura, isso aqui se torna um ambiente de adoração, isso aqui se torna um ambiente de libertação. E eu creio que teve pessoas que quando adentrou naquelas portas, elas já começaram a sentir algo diferente, mas não foi quem estava aqui em cima ministrando louvor ou quem vai ministrar a palavra, até porque eu creio que nem foi divulgado quem ia ministrar a palavra. Mas Deus, eu creio que esse diferente foi a Tua santa e gloriosa presença. E assim nós iniciamos mais um culto para a honra e glória do Teu santo nome. E a igreja viva diz amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sente glorificando o nome do Pai, porque só Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Amém? Gente, é um prazer imenso, de verdade, apesar de estar um pouco, igual eu falei para vocês, não é um nervosismo, mas é algo que a gente não espera. Eu fui pego de surpresa de verdade mesmo hoje. O pastor ele mandou uma mensagem para mim, inclusive ele deixa um abraço para a igreja. Ele teve que levar a filha no Paraná e hoje pela tarde ele me mandou uma mensagem e ele foi estratégico. Ele falou: Erickson, tudo certo? Paz, como é que tá? Tudo bem. Você vai estar na igreja hoje? Ó. Irmão, eu só não estou aqui se eu estiver doente ou viajando. Se tiver culto na minha igreja, programação na minha igreja, de maneira nenhuma eu vou estar fora daqui. E graças a Deus por isso. E simplesmente eu falei: vou estar na igreja. A Luane foi escalada para estar no Ministério da Dança hoje, vou estar junto. Aí ele disse: amém. Eu gostaria que você ministrasse a palavra hoje. O que é que eu vou dizer? Se fosse Jesus que falasse para você hoje, o que você faria? Simplesmente eu falei: eis-me aqui. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a diaconia, não tem nada a ver com o ministério de louvor, tem tudo a ver com Ele. É Ele que faz, é Ele que coloca as palavras na nossa boca, e eu tenho certeza que Ele vai me usar da forma que Ele quer nessa noite para falar com a igreja, amém? E pegando esse gancho da palavra que está escrita no Salmos 23, eu gostaria de começar o culto para depois a gente seguir em frente, começando adorando ao Senhor com as nossas ofertas, amém? Me ajudem, fiquem de pé, por favor, e nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, porque quando a Bíblia fala
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, existem dois senhores. Existe Mamon e existe o nosso Senhor, o Senhor nosso Deus. E quando você entrega aquilo que é do Senhor, como forma de gratidão, como forma de redenção a Ele, como forma de adoração, você está dizendo: eu entrego em tuas mãos, porque eu confio que o Senhor é o meu provedor, que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Porque ler o Salmo 23 e falar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará é muito simples quando você lê numa ótica humana, como se estivesse lendo um livro comum. Mas está falando do Senhor dos senhores. Está falando do Senhor que provê na sua vida, o Senhor que abençoou o seu trabalho, o Senhor que abençoa a sua saúde, o Senhor que provê tudo e todas as coisas, amém? Enquanto os diáconos entregam os envelopes, continue glorificando o nome de Jesus, porque eu creio que grandes coisas vão acontecer nesse lugar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Todos pegaram? Amém? Você que não pegou um envelope para ofertar, eu declaro sobre a sua vida que essa é a última vez que você entra aqui dessa forma, porque eu creio que o Senhor, que é o provedor, vai prover e nunca mais terá falta na sua vida, em nome de Jesus. Se você não está com o envelope na mão, estenda suas mãos para os céus. Você que está com o seu envelope, estenda ele para o alto, em forma de redenção, em forma de gratidão ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor Joel, ora pelas ofertas. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, meu Deus, colocar diante do Senhor, Deus, a fidelidade do Teu povo, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que este ano, ó Deus, ele seja um ano do extraordinário do Senhor. Nós queremos declarar, meu Deus, que tempos de paz e prosperidade, Pai, o Senhor está derramando sobre a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, que todo espírito devorador, tudo aquilo, meu Deus, que tem arrancado de nós a nossa prosperidade, as portas que estão fechadas, que elas se abram em nome de Jesus, por causa do dízimo, por causa da oferta, que haja, Senhor, a manifestação da Tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, ó Pai, que se tem pessoas aqui precisando de uma porta de emprego, se tem pessoas aqui, meu Deus, que estão endividadas, se tem pessoas aqui, ó Deus, que não conseguem avançar, que não conseguem romper, em nome de Jesus, nós queremos declarar um novo tempo sobre estas pessoas. Meu irmão, minha irmã, creia em nome de Jesus que o Deus da prosperidade, Ele está neste lugar e Ele está entrando agora na tua vida por causa da tua fidelidade, por causa do teu dízimo, por causa da tua oferta. E em nome de Jesus, creia que amanhã o teu milagre vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Aquele que crê e concorda, diga.